Olá amigos, hoje estou aqui mais uma vez com vocês para contar mais uma história da nossa querida Pindamonhangaba. E o tema escolhido de hoje é o Cemitério Municipal, um local rico de história, cultura e arte. E quem vai fazer essa conexão para a gente cultural é a minha amiga Karina Lacorte. Convido a vocês a vir participar conosco desse city tour, desse belo patrimônio turístico de nossa cidade. Vamos nessa! Olá amigos, estamos aqui mais uma vez com vocês, para contar mais uma história da nossa cidade, como relatei no começo. Hoje é sobre o cemitério municipal. Estou aqui com a minha amiga Karina Lacorte e de início vamos explicar o porquê, que o cemitério tem esse formato, porquê que ele foi construído aqui, Como vocês podem perceber, quando você entra no cemitério, ele tem duas capelas, ou seja, um cemitério do lado direito, um cemitério do lado esquerdo, são dois cemitérios em um. Karina, por que que esse cemitério tem esse formato? Por que ele foi construído assim? Em que época ele foi construído dessa maneira? Você começa desde o comecinho ou só das duas partes? Por favor, são histórias diferentes. Por favor, pode começar desde o começo que você saiba, Não adianta esconder o ouro, mas pode começar. Não, que tem começo, que é a parte onde pediu-se para construir um cemitério em Pindamonhangaba, que era em outro lugar. Pode começar daí. Então a gente tem, antigamente, os cemitérios eram construídos... Aliás, não tinha cemitério. As pessoas eram enterradas ou no altar-mor das igrejas, se elas tinham muito poder e muito dinheiro, ou elas eram enterradas ao redor da igreja. Isso apagou-se na história do Brasil, mas em outras partes do mundo ainda se vê esse contexto de ter a igreja e um pequeno cemitério ao redor. Ou as pessoas, os indigentes, os mais pobres, eram enterrados nas suas fazendas, em covas comuns. Aí a gente tem, mais ou menos em 1830, eu não lembro a data exata, o atual, quem era o representante, como se fosse o prefeito hoje em dia de Pindamonhangaba, pediu que fosse construído um cemitério. Os cemitérios precisavam ser construídos fora do centro da cidade, e daí eles construíram o primeiro cemitério de Pindamonhangaba, que o lugar era chamado Alto da Lagoa, não porque era uma lagoa, mas era um brejo, que é ali onde é a Escola Alfredo Pujol, onde é a Estação Central do Brasil. Praça Barão Homem de Melo. Praça Barão Homem de Melo. Ali foi entre 1835, se eu não me engano, durante 30 anos, ali foi o cemitério municipal. Voltando um pouquinho antes, as pessoas eram enterradas na igreja, Hoje temos Bico do Leme enterrado na Matriz, Nossa Senhora Bom Sucesso, e a guarda de honra de Dom Pedro enterrada na igreja de São José, certo? E teve aquela lei, onde que ninguém poderia ser mais enterrado na igreja. O dito cujo que assinou a lei falando que não podia, foi enterrado na igreja, assim, era uma prática comum na época. Por exemplo, o Bico do Leme, ele deixou em testamento que ele queria ser enterrado no altar-mor da Matriz. E a Igreja de São José, a gente já falou especificamente dela, mas ela foi construída para que os membros da família Godoy Moreira fossem enterrados lá. E daí, quando o coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, barão de Pindamonhangaba, comandante da Guarda de Honra de Dom Pedro I, ele era intendente municipal, cargo equivalente ao prefeito, e ele fez a lei que deveria ser construído um cemitério e que as pessoas não podiam ser mais enterradas em igreja. Mas não foi uma loucura da cabeça dele, era um movimento nacional que estava acontecendo, tá? Esse movimento tem muito a ver, a ressignificação das pessoas serem enterradas em igreja, ao redor da igreja, em cemitérios, tem muito a ver com a mudança da sociedade brasileira como um todo, que também tem muito a ver com a arte tumular. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas, quando foi mudado no Brasil inteiro, ele só seguiu uma tendência de que as pessoas fossem enterradas em cemitério, foi construído esse primeiro cemitério. Quando ele morreu, justamente o autor da lei, já tinha uma outra função em movimento, que era os membros da Guarda de Honra de Dom Pedro I serem enterrados na igreja de São José. Ele parou lá, ele foi autor da lei para ninguém mais ser enterrado em igreja, e ele parou lá, mas porque ele era membro da Guarda de Honra, não porque ele era barão ou qualquer coisa nesse sentido. Então o primeiro cemitério foi construído ali na Praça Barão de Melo, Pujol. Não é nas redondezas não, é onde é mesmo, tá? Não vamos enfeitar o pavão. Não. O cemitério era ali. Era ali. Porque assim, na época que se deu a ordem municipal, não lembro das palavras exatas não, mas é mais ou menos, tinha que ser construído, o que estava na lei é que ele fosse construído
virado para a igreja matriz, e daí eles deram a localização. Quando você vai estudar a localização, era ali onde hoje é a Escola Alfredo Pujol, onde é a Praça Barão Homem de Melo até a Rua 7 de Setembro. E o dono das terras era o Barão Homem de Melo. Sim. E ele que fez a doação para a construção. E Ou depois... desapropriou, não tenho certeza. E Não tenho certeza. depois de lá, e por que veio para cá? Porque eles, na verdade, foi bem na época em que Pindamonhangaba, eles escolheram aquele lugar porque ele não era no centrinho. Sim. Pense que o centro era onde está a matriz. Sim. Então, na época, aquele lugar era mais afastado do centro, mas nesses 30 anos, foi justamente na pujança do ciclo do café, a cidade aumentou muito, cresceu, ali virou o centro da cidade. Então, o terreno que tinha sido especificado não dava para enterrar mais ninguém. Aí foi dada a ordem de que devia ter outro cemitério, e daí escolheram um lugar bem afastado, hoje em dia no centro da cidade, né? Bem afastado do centro da cidade, que era o Alto do Tabaú, já tinha esse nome na época, e daí escolheram esse terreno, que também era um brejo, era bem afastado, mas isso 30 anos depois. E a construção desse cemitério tem uma história meio que peculiar, né? Eu já falei, todo mundo sabe, eu vou falar de novo, vou falar várias vezes hoje, viu? Que se não passou por Pindamonhangaba, não aconteceu na história do Brasil. Sim. Que aqui a gente tem vários exemplos disso. E daí o que acontece? Eles comissionaram o Chiquinho do Gregório, que era português, e que era Chiquinho do Gregório porque ele casou com a filha do Gregório Costa, que é um nome conhecido na cidade, e ele que fez a construção onde é o museu hoje em dia. Mas o Chiquinho, a gente conta no Chiquinho. Pode ser. Né? Que é o 01 do cemitério, né? 01 do cemitério. Mas eu não vou contar o desfecho da história. Mas ele foi comissionado para construir o cemitério. E ele fez... Esse cemitério é considerado um marco arquitetônico. Assim. Hoje em dia a gente não consegue ver essa configuração. Mas o muro, pense que na época não existia o conceito de muro. Sim. Então só esse muro da pessoa que vê de frente, ele é um marco arquitetônico em si, e ele tinha algumas esculturas de anjos que... Sumiu? Os anjos ascenderam aos céus. Então a questão de você entrar e ter a capela, e daí vou voltar na sua primeira pergunta. Quando foi comissionado o terreno para construir esse pedaço onde a gente está, porque para quem está no portão principal, a gente está bem no centro do cemitério. A Irmandade do Santíssimo, que é ligada à Igreja Católica, pediu um terreno anexo a esse para que os Irmãos do Santíssimo, é uma irmandade bem religiosa, para que eles fossem enterrados ali. Depois, essa regra perdeu-se, mas as primeiras pessoas que foram enterradas no cemitério do Santíssimo, quem entra pelo portão principal está à direita, por isso que tem duas capelas. Tem a capela central, que é do cemitério municipal, e tem a capela do Santíssimo, e daí os vereadores da época decidiram por bem doar, que fazia sentido aquele pedido. Hoje em dia já desconfigurou, tipo, meu avô tá lá porque o irmão dele era da Irmandade, a família inteira acabou indo para lá. Então, mas na época era só para quem era da Irmandade do Santíssimo. Então, demos uma pincelada do início do cemitério aqui. Mais ou menos. Tem bastante história. Tem bastante história, um lugar bem bonito para a arte tumular, que é bem bonita. Mas vamos lá no 01 do cemitério, o autor dessa obra de arte aqui no centro de Pindamonhangaba. Vamos lá. Passeando pelas alamedas aqui do cemitério municipal, chegamos no 01, né, o famoso Francisco Antônio Pereira de Carvalho, Chiquinho de Gregório, né, o mentor desse cemitério, né. E por que ele 01, né? A Karina vai explicar essa história, né? Quem foi Chiquinho de Gregório no município, uma pessoa também muito importante na cidade, e por que dele foi a responsabilidade de estar construindo esse cemitério. Então vamos lá. Na época ele foi comissionado para construir o Palacete da Palmeira, fazer a reforma da Igreja Matriz, ele fez uma pequena reforma no Palacete 10 de Julho também. Então ele era um arquiteto. Ele não era um arquiteto de formação, ele é conhecido como um arquiteto... Nossa, deu branco da palavra. Amador. Ele é um arquiteto amador. Na verdade, na época não existia essas obrigações que você tem hoje em dia. Mas ele era engenheiro / arquiteto sem formação e que veio e fez essas construções maravilhosas, né? Então ele foi comissionado para construir o cemitério. Então ele fez eu falei um pouco já dos anjos, do muro, tem também o formato da capela, enfim, e daí chegou um dia que estava tudo pronto, o pároco veio ungir, né? Porque não sei se ungir é a palavra certa, tá? Mas veio liberar o cemitério do ponto de vista católico.
Passou 3 dias, Chiquinho de Gregório caiu doente, morreu. Foi a primeira pessoa a ser enterrada no cemitério que ele mesmo construiu. Eu falei de não passou por Pindamonhangaba, é porque a história do Dodorico Paraguaçu, que é uma novela bem amada, que foi um livro, é baseado nisso, com o próprio autor do livro tendo dito que é uma história que ele ouviu lá de Pindamonhangaba, de uma pessoa que construiu o cemitério e foi o primeiro a ser enterrado. Então o Chiquinho, ele tem essa grande... Ele é o patrono dos patrimônios de Pindamonhangaba, porque tem o dedo dele em quase tudo. Então os palacetes, a maioria dele tem. Sim, ele é que trouxe essa linguagem neoclássica para Pindamonhangaba. Então antes dele chegar, Pindamonhangaba tinha apenas uma linguagem colonial, de arquitetura colonial. O Chiquinho chegou e trouxe a linguagem neoclássica, que era algo que estava começando na Europa. Na época ele era português, então ele veio da corte. E nós ainda éramos colônia na época, então ele veio da corte, não sei como ele veio parar em Pindamonhangaba. E casou com o filho do Gregório Costa, por isso Chiquinho do Gregório. Foi ele que desenvolveu, você falou das alamedas, assim, esse conceito de cemitério não existia antes, né? Era uma coisa muito nova. Então ele é um dos precursores disso no Brasil. Foi o primeiro a ser enterrado. Tem até um jazido super simples para a época, porque tem um motivo, quando a gente vê esses túmulos, que eu acho muito bonito. O Chiquinho, o túmulo do Chiquinho, esse que está aqui atrás, né? Que fica bem à direita da capela. E é o 01 que está marcado aqui no solo. Podem ver que ele é bem simples comparado aos outros que tem aqui dentro do cemitério, que tem já uma arquitetura, uma arte sobre eles, né? Que cada arte tem um significado tumular. E para uma pessoa tão importante na época, ele ter um túmulo tão simples, deve ter relacionado a vida que ele tinha, sei lá, né? Ou não. Nunca matei essa charada, Gustavo. Entendeu? Eu já tentei, porque assim, a família tinha dinheiro, então não é uma questão de falta de dinheiro. Também não sei, como ele teve uns dias de convalescência, não sei também se ele que deu algum direcionamento, porque na verdade é super simples, mas tem a ver com a arquitetura do cemitério como um todo. Então eu não sei se ele que deixou um direcionamento, vai que ele mesmo desenhou o túmulo dele, eu não tenho essa história, eu não encontro. Mas é importante... A arquitetura do túmulo dele não tem nada a ver com a arquitetura da arte tumular da época, mas está diretamente ligada à arquitetura do cemitério em si. Então eu suspeito que tenha dedo... Como ele ficou moribundo ali alguns dias, eu acho que deve... Acho que não é por acaso de ser tão simples, entendeu? Então a gente vai continuar andando pelo cemitério, mostrando alguns túmulos de pessoas ilustres de nossa querida Pindamonhangaba. É um lugar onde todo mundo se iguala, né? Literalmente... Hoje em dia, viu? Desculpa te interromper, porque na época não era para se igualar e o pobre era enterrado num lugar diferente do rico. Então depois você explica essa história para nós aí. Então vamos nessa, continuar conhecendo o nosso cemitério municipal. Vamos lá. Olá, amigos, continuando nosso passeio aqui pelo cemitério municipal, né? Estamos aqui na frente do túmulo do nosso querido ex-prefeito de Pindamonhangaba, Francisco Marcondes Romero, aquele que tem a praça municipal lá na Praça do Cruzeiro, entendeu? Um busto lá bonito lá. E quem vai contar um pouco da historinha do Francisco Romero, né? Marcondes Romero aqui na nossa cidade, é a Karina, que vai relatar alguns pitacos que ele fazia aí na época, né? Uma obra maravilhosa que ele trouxe para o município e entre outros assuntos, né, Karina? Sim, eu vou começar do túmulo. Do túmulo. Eu vou bem bonito, por sinal. Que é muito bonito. Está bem na entrada. Quando você entra no portão principal, ele está na primeira quadra à direita. Quando os cemitérios começaram eu acho até que esse é o melhor lugar para contar essa parte da história. Quando os cemitérios começaram a ser utilizados, eles trouxeram uma ressignificação da sociedade brasileira como um todo. Isso foi um fenômeno que aconteceu, óbvio que ele só foi estudado depois, mas que aconteceu no Brasil inteiro e que claramente refletiu em Pindamonhangaba. Quando as pessoas eram enterradas no altar-mor da igreja, ao redor das igrejas, a morte era parte do cotidiano. A partir do momento que houve essa retirada dos centros e das igrejas, a morte deixou de ser encarada como só uma transição e ela passou a fazer parte do status das famílias, no sentido de que as famílias, e isso dá para ver através dos jornais da época de diferentes cidades brasileiras, as famílias começaram, um comportamento tipicamente burguês, de comparar qual era o túmulo mais chique, mais bem feito, maior, mais bem cuidado pela família. Foi nesse cenário, e a gente está falando aí mais ou menos de 1870, 80, quando os cemitérios ganharam esse status, nesse cenário as pessoas começaram a fazer obras mais e mais grandiosas nos túmulos. E tudo que a gente vê no túmulo não é aleatório, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver a guirlanda
ali na mão, e tem até um motivo, depois a gente vai pegar em algum, a transição dos anjos como querubins, e andando pelo cemitério, é claro, isso para o anjo na figura feminina. Isso, em geral, quer dizer que quem comissionou aquela arte tumular foi porque ficou uma viúva e representa a viúva lamentando ou homenageando o morto dela. Lembrando, Gustavo, que não necessariamente porque existe toda uma simbologia, não necessariamente todas as famílias sabiam dessa simbologia quando optaram por aquilo, porque na época essas obras de arte que a gente vê, elas não eram feitas individualmente para cada pessoa. As pessoas compravam aquilo através de catálogos que já tinham a sua própria linguagem, e através da mensagem da vida daquela pessoa, eles escolhiam as imagens que iam adornar esse túmulo. No caso do Francisco Marcondes Romero, e eu devo contar a vida dele, que a gente vê a figura da mulher segurando uma guirlanda, e a guirlanda naquela época significava o triunfo da vida sobre a morte. E por que para ele é super importante ter essa guirlanda? Francisco Marcondes Romero foi o primeiro prefeito de Pindamonhangaba com essa nomenclatura, porque antes a nomenclatura era de intendente, superintendente, conselheiro, enfim, então ele foi o primeiro prefeito. E o que ele fez ao ser o primeiro prefeito? Eu adoro essa história, a gente tem muito dele em Pindamonhangaba sem saber. A gruta da Praça Monsenhor Marcondes é obra dele, existe o busto ali na Praça do Cruzeiro, que não chamava Praça do Cruzeiro, mas enfim. Ele foi o cara que teve a coragem de encanar água em Pindamonhangaba, porque até então a água era através de poços artesanais. Até as casas do centro tinham caixas d'água, poços artesanais, tinham que administrar isso. Então o que ele fez? Ele, seguindo um modelo europeu, ele importou alguns canos de cobre da Bélgica, que vieram primeiro, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com Paris, agora eu não lembro se ele mesmo foi a Paris ou se ele enviou alguém a Paris, porque era Paris que foi pioneiro em termos de encanamento de água no mundo, Paris, Londres, por conta do saneamento, das pestes que tinha, então, mas ele mandou trazer da Bélgica esses canos, eles vieram de navio, chegaram no Porto de Santos, subiram a serra no carro de boi, foram até o Parque do Trabiju e de lá encanou-se a água até o centro de Pindamonhangaba, que jorrou pela primeira vez, onde é a Praça do Quartel, que é a estátua que saiu de lá e foi colocada na Praça São Benedito. Emílio Ribas. Emílio Ribas. Isso num prazo de quanto tempo? Um ano e... Que ele fez tudo um ano. Um ano. Que ele fez tudo. Hoje a gente vê obras durando 4 anos, 5 anos, o rapaz com muito mais facilidade. Então, em um ano, ele encomendou tudo da Bélgica, veio de navio, subiu a serra no carro de boi, ele encanou do Parque do Trabiju, que é lá no alto da serra, até o centro da cidade, em um ano. Como que é a frase que você falou que simboliza a guirlanda? A guirlanda simboliza o triunfo da vida sobre a morte. Ele fez várias outras benfeitorias. Vamos dizer que ele entrou para a história, né? Embora as pessoas não saibam a história dele, né? Por exemplo, o hino de Pindamonhangaba foi composto para ser tocado na posse dele. Então ele tem vários significados com a cidade, mas infelizmente a gente não valoriza a história da nossa cidade. Mas com certeza ele ainda está vivo, né, nas obras benfeitorias que ele está por Pindamonhangaba inteira. E nas nossas histórias, né? Então, você falou um relato lá atrás, lá no Chiquinho de Gregório, que as pessoas, os pobres não eram enterrados com os ricos, tem essa distinção. Quando que eu falei dessa ressignificação social, então o que acontece? Começou eu vou usar a disputa, que eu não estou achando uma palavra melhor, mas começou essa disputa de quem tinha o melhor túmulo, o túmulo mais bonito, o túmulo mais bem cuidado. Encontra-se em cartas da época cobrança, então tipo, uma irmã mandando para o irmão, olha, você há um ano não visita o túmulo dos nossos pais e coisas assim, porque quando visitava o cemitério, aquele túmulo estar bem cuidado simbolizava que a família tinha atenção e tinha respeito. E daí tudo que a gente vê na arte tumular está ligado a isso. Só que aqui mesmo no cemitério, o pobre não podia ser enterrado junto com o rico, embora tivesse uma ordem de quadras. Então é por isso que às vezes andando pelo cemitério a gente vê datas muito diferentes. Então você vê pessoas
que teoricamente tem quadro A, B, C, D, túmulo 1, 2, 3, 4, para as pessoas serem enterradas por ordem, como acontece hoje em dia. Mas naquela época não acontecia assim. Então às vezes você está andando numa região que você acha que tem túmulos mais novos e de repente você vê um super antigo, bem simples, é porque era o cara mais pobre que não podia, porque a gente está falando de uma época, é importante falar disso, eu acho, da questão dos jazidos perpétuos. Porque muitas pessoas compraram jazidos perpétuos, o nome disso tudo, né? Não faz diferença se o cara tá aqui, se morreu, se não tá. E daí vem essa questão de que alguns municípios, Pindamonhangaba incluso, de querendo deixar de existir o jazido perpétuo e tirar o ossado da pessoa e pôr numa gaveta comum, porque a família não cuida mais. E perde-se essa responsabilidade, principalmente para quem é católico, né? Perde-se essa responsabilidade cívica mesmo, de que se o cara, que era um barão na época, comprou um jazido perpétuo, o nome já diz tudo, ele comprou, porque era muito caro, custava mais do que uma casa. Até hoje em dia é caro, né? Se o cara comprou um jazido perpétuo, é porque ele esperava que perpetuamente ele ficasse ali. Não que depois de 150 anos, porque o meu túmulo está abandonado, alguém... Ah, não, ninguém sabe, vamos pôr uma ossada. Tem que ter muito mais respeito sobre isso. Né? Você relatou sobre os barões. Vamos fazer uma visita aos barões do nosso... Tem uma turma. Tem uma turma de Pindamonhangaba de 1800 e bolinhas estão enterradas aqui. Né? Vamos lá, pessoal, conhecer nossos barões? Vamos nessa. Olá, amigos, estamos aqui, né, próximo aos barões de nossa cidade, onde a Karina vai relatar um pouquinho a história de cada um e relatar um pouco dos conceitos dessa arte tumular tão bonita que poucas pessoas valorizam aqui na nossa cidade, né, Karina? Sim, pouquíssimas, né, assim, até valorização como um todo. Os cemitérios, eles têm esse papel muito importante na sociedade e que hoje em dia é cultural isso, não é nem questão de Pindamonhangaba. Antigamente se zelava e se preocupava muito mais com os cemitérios. Tem a questão do vandalismo também, né? Porque a gente vê muita gente roubando coisas do cemitério. O que a gente está vendo atrás da gente? A gente está vendo um conjunto aí de quatro túmulos. A gente começa daqui com o Barão de Itapeva, aqui com o Visconde da Palmeira. Aqui a gente tem uma família que era muito proeminente na época e que tem a ver com guarda de honra e tudo isso. E aqui é membro da família também. Mas vamos focar nos dois barões que a gente está vendo ali atrás. Os barões, Pindamonhangaba era a cidade com o maior número de títulos nobiliárquicos do Vale do Paraíba. E a gente tem primeiro ali o Barão de Itapeva e aqui é o Barão e depois Visconde da Palmeira. O Visconde da Palmeira, ele era o maior negociador de café da região, ele tinha muitas fazendas na região, as fazendas eram focadas para o café, o que tinha de animais e de outras plantações era para subsistência, não era para comercialização, e eles são... O barão era português, né, depois Visconde, mas a família da mulher dele, que é irmã do Barão de Itapeva, eles são descendentes de Bicudo Leme, então eles são fundadores da cidade, nesse sentido, é a terceira ou quarta geração. O Visconde da Palmeira, a gente tem essa... É muito apoteótico, né? O túmulo dele é cheio de significados da arte tumular. E os dois são responsáveis pelos dois mais belos palacetes que tem na cidade, né? Exatamente. Um é o museu e o outro é o Palacete 10 de Julho, que é a antiga prefeitura, né? Exatamente. O Palacete da Palmeira, que foi o Visconde da Palmeira que construiu para ser casa de final de semana, porque... Lá que eram as festas que aconteciam. Exatamente. Naquela época, as pessoas moravam na fazenda e tinham casas na cidade para vir para missa, fazer negócios. Humilde residência. Humilde residência. Quem construiu foi o Chiquinho do Gregório, a gente falou já do Chiquinho do Gregório, em estilo neoclássico. E ele construiu, e um pouquinho ali perto tem o Palacete 10 de Julho, que era chamado Solar do Barão, que foi construído pelo Barão de Itapeva, que era genro e cunhado do Visconde da Palmeira. Ele era irmão da esposa do Visconde e casou com a filha do casal. E depois virou, a gente tem aqui o túmulo do Benjamin Bueno, que era bisneto ou trisneto do Barão de Itapeva, e ele é que era o dono do Palacete 10 de Julho quando virou Paço Municipal. E o que a gente vê de arte tumular ali que tem a ver com a vida deles? A gente vê no Barão de Itapeva a cruz, né? A cruz em arte tumular. A cruz, na verdade, ela era um instrumento de tortura. Jesus foi torturado na cruz.
mas em termos de arte tumular, ela significava a ascensão aos céus por conta da vida terrena, né? Então a gente vê a cruz com a meia guirlanda, porque a meia guirlanda representa que a vida da pessoa teve muito significado, né? Então é por isso que se tem a guirlanda. Tem a guirlanda nos dois, mas está bem visível no do Barão de Itapeva. A gente consegue ver também a mudança, não sei se o ângulo está dando para ver, mas no Barão de Itapeva o anjo ainda era no formato de querubim, que é a representação católica. E já no do Visconde da Palmeira é a mulher, não que não seja uma representação católica, mas é que em determinado momento, mais ou menos lá em 1880, teve a ruptura, deixou o costume de usar a imagem do querubim, que só significava o anjo, porque o que é o anjo na crença católica? É essa grande proteção que a gente tem. Para a figura da mulher, porque isso quer dizer que foi comissionado pela viúva, que estava muito despedaçada por ter enviuvado, então por isso que foi para a figura da mulher. A gente vê a mulher, embaixo tem a placa Saudades Eternas da sua esposa, e por aí vai. A gente também consegue ver os vasos, então na época existiam os vasos que continuam vazios, eles eram parte do túmulo, não para colocar, tinha o vaso da flor, mas também tinha aquele vaso que estava vazio, porque o vaso representava o invólucro vazio, né? Então o corpo ficou neste cemitério, mas a alma, de novo, conforme a crença católica, a alma ascendeu ao céu. A gente vê também as tochas, e as tochas querem dizer, elas estão ligadas à purificação, porque o fogo purifica, então quer dizer que aquela pessoa, o túmulo dela representava a purificação para ela ascender aos céus. A gente vê os 4 pilares, que era sempre da nobiliarquia. Do Visconde tem, a gente não, só dá para ver ali de lado, como ele era da nobiliarquia, tem a coroa, né, que representava que era alguém nobre que estava enterrado ali. No túmulo vizinho aqui, ó, a gente tem um anjo sem cabeça. A cabeça desse anjo está na administração municipal, na administração aqui do cemitério. Ele caiu, mas é mármore de Carrara. Depois é que houve a transição de ser de cimento, de granito, de pedra, mas inicialmente a maioria dos antigos é de mármore de Carrara. Precisa passar por restauro, a família está ciente que caiu, mas ela também é uma obra que remete, embora esse anjo antes ele tinha cabeça e a cabeça caiu, existe na Europa também a significância do anjo sem cabeça, tem um significado também. E tem ali uma curiosidade, eu não sei o que significa, mas me intrigou muito. A gente vê o anjo, a representação das nuvens, e ele está massacrando o que parece uma figura feminina. Eu não sei o que isso significa, mas é impactante, assim, deve ter algum significado. Então quando a gente vê as pilastras com o fogo ali, é a purificação. A gente vê os vasos vazios, porque era esse significado da alma da pessoa que foi. A gente vê que também eles eram cercados, né? Então era para justamente dizer, a gente tem vários que são cercados. Essas cercas, elas eram um significado realmente, porque a gente tem que pensar que a nobiliarquia, eles têm essa crença de que eles foram ungidos por Deus para serem nobres, então é realmente para ter essa distância dos simples mortais para com os nobres. Então a gente falou basicamente, mas da história do que a gente está vendo das pessoas e dos túmulos é isso. Eu acho que é impactante, né, que são túmulos imponentes, né? Grandes, demorei muito para chegar ao enquadramento aqui. Tipo uns 40 minutos. Uns 40 minutos para chegar no enquadramento com sol, e não ficou bom ainda, mas são muito grandes, né? E o que mais me chama a atenção é de 1888, 1870, né? Tanto tempo que são enterradas essas pessoas aqui, né? Então é um museu, um museu a céu aberto. É um museu a céu aberto, né? Esse cemitério maravilhoso que merece assim ser um ponto turístico da cidade. Não só os de 1800, as pessoas, né, dessa época também se preocupam tanto zelar pelos seus túmulos. Aqui tem tanto túmulo bonito também que representa, né, uma arte, né. Na Europa já é muito comum as pessoas tratarem o cemitério como arte, ser como museu a céu aberto, ser ponto turístico, ser ponto de visitação, né. Conta um pouco da nossa história, mas a gente vai voltar lá para o outro lado, que a gente vai contar um pouco da história de uma pessoa contemporânea, né, para a gente finalizar o vídeo, né. Que faz parte do cotidiano dos nossos pais, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Então, amigos, para finalizar nosso vídeo, né, não podia deixar de relatar, né, um dos túmulos das pessoas, acho que mais importante para uma das pessoas mais importantes para nossa cultura nacional, que é do Amado Mazzaropi, que está enterrado aqui em cima, que foi tão importante para a região do Vale do Paraíba,
né, que representou o caipira, né, do nosso vale, que levou nossa cultura para esse Brasil tão grande, né, e ele está enterrado aqui em Pinda, né, um túmulo muito bonito, né, com uma arte, né, contemporânea aqui, né, pombas passando pela escultura. E quem vai contar um pouquinho da história de Amado Mazzaropi pra gente é a Karina Lacorte, né, que geralmente todo ano tem uma festa aqui no túmulo dele para celebrar o que ele representou para nosso Brasil, né? O Mazzaropi, tá até escrito ali no túmulo dele, que o segredo do sucesso dele foi falar a língua do povo. Mazzaropi transformou a cultura nacional, né? Então a gente tem a cultura nacional antes e depois do Mazzaropi. Ele não... O Mazzaropi, quando ele começou a fazer os filmes, as piadas e tudo isso, ele fez de um jeito completamente diferente do que estava sendo feito. Isso fez com que ele tivesse um sucesso que, se a gente for medir com hoje em dia, ele teve um sucesso de blockbusters de Hollywood, entendeu? A gente pega os filmes dele que de vez em quando a gente assiste, eles são muito diferentes, tem muita tecnologia, são obras de arte em si. O túmulo dele, a gente fala muito da história, da arte tumular, não dá tempo e não tem como, a gente tem pessoas incríveis, filhos ilustres, a gente tem a Berta Celeste Homem de Melo, que é a autora do Parabéns a Você, que está enterrada aqui, o João do Pulo está enterrado aqui, a gente tem outras, até de Marcons, a gente tem várias pessoas, o Cícero Prado, a gente já fez um vídeo sobre Curuputuba, a gente tem a família Moreira César, tem muita gente aqui com muitas histórias, mas a gente tem que elencar algumas. O túmulo do Mazzaropi reflete muito bem, você falou das comemorações, tem a Semana Mazzaropi todo ano, acontece em Pinda e em Taubaté, que eu saiba, se tiver em outros lugares é falta de conhecimento minha. Existe uma cantoria no cemitério no domingo da semana que se comemora, e a gente já passa aqui por uma linguagem completamente diferente, né? Então é de mármore de Carrara, a gente já está vendo um túmulo preto, então a gente já muda a linguagem da cor. A família dele toda está aqui, tá? A gente integra a natureza, tem uma árvore, as plantas, existem as pombas, existe uma escada ali que desce. Eu não sei se quer dizer isso ou não, mas normalmente representação de escadas quer dizer que a pessoa teve uma vida de altos e baixos. Então, eu não sei se é de propósito. Esse túmulo foi restaurado pelo Instituto Mazzaropi, que é responsável até pelo museu que tem em Taubaté, recentemente, coisa de 10, 15 anos atrás. Então, eles cuidam, a gente vê que é um túmulo cuidado pelo Instituto Mazzaropi. E o Mazzaropi, o que ele fez? Ele falou, o segredo do nosso sucesso foi falar a língua do povo. Ele pegou essa coisa que tem muita gente aqui da nossa região que detesta ser chamado de caipira. Mas é lindo ser chamado de caipira, a gente não pode pensar nessa coisa, o cara lá de São Paulo me chamou de caipira porque eu falo R diferente ou porque eu não sei as coisas da capital, mas não é por aí que funciona, né? A caipira é toda uma cultura que tem a ver com os sertanistas, com os tropeiros, a gente tem que ter muito orgulho desse significado. E o que o Mazzaropi fez? Ele pegou um estereótipo que na época era negativo. O caipira era algo que a gente tem que pensar que era uma época que o que era valorizado eram as capitais, os grandes teatros. Então ele pegou aquela figura do caipira, caracterizou ainda mais, né? Então quando ele pega o figurino assim, não é porque o cara era caipira que ele usava a calça de cintura alta e andava envergado. Então ele pegou a paia, o chapéu, ele falou, não, vamos explorar essa linguagem. E ele fazia as piadas dele, tem muita crítica social nas obras dele que a gente nem percebe, que eram muito discretas. E ele, o que ele fez? Ele é o pai do cinema nacional, né? Ele teve os estúdios que eram em Taubaté, ele pegou do nada e falou, não, vamos fazer. Tanto que quando a gente olha, no Brasil não se fala muito de Mazzaropi, mas ele é estudado em universidades internacionais sobre cinema, porque ele é comparado ao Carlitos, ao Charles Chaplin, na questão dos feitos que eles fizeram para o cinema nas suas regiões. E daí quando tem a Semana Mazzaropi, passa esse filme do Mazzaropi, faz a cantoria e tem tudo isso, então ele já significa essa linguagem diferente do nosso cemitério, né? Quando passa dos túmulos antigos, das pessoas que tiveram mérito, geralmente por poder econômico, para representar a cultura da cidade. Eu vejo hoje que nossa cidade ela é rica em história, né? Já falei várias vezes que em vários aspectos, né?
tradições que nos orgulham, contadas para os nossos pais, cantam o nosso hino, né? E aqui está nossas tradições, né? Verdadeiramente nossas tradições. Em um lugar nada mais bonito do que retratar essas tradições, que é o nosso cemitério municipal, onde lá no estrangeiro, na Europa, se valoriza tanto como fomento turístico e cultural. Por que não nossa cidade copiar, né? Fazer isso aqui na nossa cidade também. Temos vários pontos turísticos, vários palacetes, vários monumentos, várias praças, né? Construídos por pessoas que estão aqui, que abaixo delas tem várias artes, né? Tanto essa arte tumular que poucas pessoas conhecem, né? Celebram, mas o cemitério municipal de Pinda é um dos mais bonitos, creio eu, que é do Vale do Paraíba, limpo, organizado, né? E com várias artes em cada local. Um verdadeiro museu a céu aberto para quem gosta de arte vir apreciar, e é um lugar calmo, silencioso, que dá para se focar e ter boas lembranças. Então aqui é um verdadeiro lugar que a gente descobre da onde a gente veio, literalmente dos barões e até o dia de hoje, né? Aqui cada túmulo conta uma história que deve ser respeitada, que deve ser homenageada, e essas pessoas que estão aqui foram as pessoas que construíram a nossa cidade, né? Deixaram um legado para a gente dar continuidade. Se você quer conhecer o cemitério de Pindamonhangaba, venha conhecer, que é muito importante para você, e cada um tem uma historinha legal, certo, Karina? Sim, parece estranho às vezes falar de passear no museu, né? Mas é a mesma coisa de visitar uma igreja ou de visitar um museu. Passear no cemitério. O que eu falei de passear errado? No museu. Ah, desculpa, passear no cemitério. As pessoas falam de passear, que é um problema passear no cemitério, mas é a mesma coisa de ir a uma igreja ou de ir a um museu. A gente precisa, se você olhar a história e andar pelo cemitério, olhando as diferentes artes, as diferentes datas, o que elas significam, é um passeio não muito tem interessante. E não tem como você caminhar e você parar na frente de um e olhar, ver quem é, e olhar o túmulo e começar... Tem né? muita coisa, né? Tem muita coisa, né? E daí a gente, você falou... É verdadeiro, vamos dizer, quando você anda no museu, uma pinacoteca, você para na frente da obra e fica admirando, né? E aqui, literalmente, você para... Mas tem um casalzinho ali fazendo isso. Sim, então a gente vê isso, as pessoas fazendo isso. Tem um senhorzinho e uma senhorinha ali fazendo isso. Então, assim, na Europa é muito comum os cemitérios, existe... o cemitério central de Milano, o Père Lachaise em Paris, o de Viena, que são pontos turísticos, mas o Brasil está incorporando um pouco isso. A gente tem o cemitério de São João da Boa Vista do Rio de Janeiro, que já faz um trabalho, tem guia para levar as pessoas. O da Consolação em São Paulo também já tem guia para levar as pessoas para olharem essa questão da arquitetura mesmo, e falar. O cemitério da Consolação em São Paulo tem até santo enterrado, né? Então, assim, são obras de arte a céu aberto, e que vale a pena a gente ter esse olhar de respeito e admiração por a história das pessoas, contando a história da cidade. Olha, a gente não falou do Barão de Taubaté. Barão de Taubaté, mas isso vai ficar a outra história, né? É um outro túmulo aí, ó, grande. É que tá ali, né? Não tem como não ver. Então, mas desde já, pessoal, muito obrigado pela quem acompanhou até o final. E se você gostou, compartilhe um pouquinho da nossa história, de nossa cidade aqui, que é importante fomentar ainda mais. Até a próxima. Tchau, tchau.